Oi, minha filha. Desculpa a curiosidade demais. Que cartãozinho foi esse que você passou naquela maquininha? Ah, é o Vai e Vem. É um cartão do governo do Ceará que dá passagem de graça para os estudantes. Vai e vem? Como é isso? É para estudantes que moram numa cidade da região metropolitana de Fortaleza e estudam em outra, como eu, que moro em Caucaia e estudo em Fortaleza, entendeu? Eu posso ir e voltar sem pagar nada, até nos finais de semana. Todo dia? Sem pagar nada? E vale pros ônibus, pro metrô e na Topic. Oh, coisa boa! Tua mãe deve ter gostado dessa novidade, né? Olha, isso no final do mês faz uma diferença danada. Eu preciso disso pro meu neto. Como é que eu faço? É fácil. Diz pra ir acessar www.vaivem.ce.gov.br e colocar as informações. Eu vou passar um zap pra senhora com o site. Agora é a sua vez. Acesse o site e saiba mais sobre o Vai e Vem. Governo do Ceará. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Olá, eu sou Átila Varela, editor do Focus, e hoje nós vamos apresentar o Focus Colloquium, direto dos estúdios da TV Dedê, o canal da Casa de Vovó Dedé, no YouTube. O nosso entrevistado é o empresário Jefferson Davis, fundador da Benévolo Café, uma empresa 100% cearense que fabrica artesanalmente cafés, gelatos e pães. Quem nunca provou, tem que provar, viu? Seja muito bem-vindo, Jefferson. Obrigado, Átila. Obrigado a você, a Focus, a TV Dedê, pela oportunidade de falar um pouco da gente. Perfeito. Jefferson, eu queria que você contasse para a gente, inicialmente, a história da Benévolo Café, né? Como foi que surgiu, qual foi a ideia de colocar essa empresa, se foi a inspiração dos cafés parisienses, estava faltando um cafezinho diferente aqui em Fortaleza? Fala para a gente. Perfeito. A Benévolo é uma forma engraçada de você construir uma empresa. A gente nasceu num pilar de gente. Diferente de muitas empresas que nascem num pilar de produto, a gente primeiro pensou como criar uma empresa que tivesse condições de estar próxima às pessoas, que oportunasse elas momentos consigo, ou entre amigos, ou entre família, e que, naquele momento, ela pudesse sair melhor do que entrou naquela casa, ou usando aquela marca. Então, nossa relação sempre foi voltada para pessoas. Ela, inclusive, esse flash de criação da Benévolo, que hoje a gente chama de Benévolo, mas na época não tinha nome, foi eu, nos meus 40 anos, trabalhava no mercado executivo de empresas, e me questionei um pouco do que eu vivia no meu meio, se teria como eu, de repente, mudar o meu cenário de negócio, passar a empreender e criar alguma coisa que tivesse relação justamente com o próximo, com as pessoas. Uhum. E ali foi fácil, começamos a desenhar, a rabiscar o que a marca tinha que proporcionar. Isso gerou uma solidez no propósito, que é o que rege hoje a nossa missão. Dali a gente escolheu, aí, enfim, o produto, que aí é o que dá sustentação financeira para o negócio. Dentro dessas escolhas surgiu o café, dentre tantas que a gente optou, e na sequência veio a gelateria, o gelato. O café por afinidade na época, e o gelato por sustentação de negócio, ainda por quê? Porque o café naquela época, a Benévolo tem pouco mais de 7 anos, ainda é um mercado ainda muito a crescer, principalmente na nossa região aqui do Ceará. E é uma região que, necessariamente, nós estamos falando do Nordeste, é uma região quente. E o gelato veio dar uma sustentação do negócio para dizer assim, pronto, o café e o gelato juntos é um casamento perfeito. Nós temos o café para os momentos de encontro e para os momentos também frios, né, que é na cidade de Páscoa, enfim, momentos de chuva, enfim. E temos o gelato que oportuna outros momentos também, mais voltado para os dias quentes. Afinal, a gente tem sol aí o ano inteiro, O ano né? inteiro. Então, veio como sustentação do negócio. E aí a Benévolo nasce, então, com o propósito, com o produto, e aí depois veio o nome. E aí, até então, a gente fala Benévolo hoje por comum, mas ele não tinha nome. E foi legal, porque quando você nasceu com propósito, a gente queria buscar uma empresa que falasse de coisas boas, benéficas, falasse de bem, principalmente em relação com o outro, que é o bem da educação, da gentileza, da cordialidade. E ficamos procurando um nome que pudesse ser proprietário nosso, e tivesse possibilidade de registro. E aí foi quando a gente, nas pesquisas, encontrou o Bene. Bene é bem bom em latim. Uhum. Depois achamos o Benévolo, que vai entender que volo é querer e fazer, e aí criou-se a Benévolo, que é querer o bem, fazer o bem. Aí nasceu a Benévolo em 2017, com a nossa primeira loja aqui em Fortaleza. Agora achei interessante que você falou que aos 40 anos você deu essa virada de chave. Vou até utilizar uma expressão nossa aqui do Ceará, né, que deu um cavalo de pau, né? Foi. Você tem hoje 48 anos. Aos Verdade. 40 anos você trabalhava no mercado financeiro e você se descobriu esse novo mote, esse novo caminho a seguir. Como é que foi isso
de virar assim, né? De dar esse cavalo de pau? Eu estava talvez no auge da minha carreira de executivo, né? Eu estava muito bem empregado, estava numa grande empresa, feliz em relação à empresa que eu estava, mas eu acho que, diz os especialistas que é uma crise dos 40 anos. A crise dos 40, né? Eu acho que é a crise dos 40. Eu estou chegando, estou com 37. E aí, eu acho que é mais eu acho que a gente tem essa conta que explicam, né? Que você viveu metade da vida, na sua média de vida, e você tem mais metade pela frente, né? E você se questiona, e agora, né? Eu continuo, a trajetória está legal, ou eu me arrisco, de repente, a fazer alguma coisa que a gente chama de abraçar uma causa. E aí, muitas vezes, mexe também com o seu pessoal, dependendo dessa causa, se você for para radicalizar, que é sair do lado do executivo para você passar para o outro lado da cadeira de empreender. Aí eu assumi esse risco, vamos dizer assim. Eu achava que eu estava na idade também que eu oportunava essa mudança, que me permitia fazer essa tentativa. Uhum. E tinha que ter plano para tudo, né? Então, eu tinha um plano para fazer dar certo, e também tinha um plano que, se a coisa não acontecesse, eu poder conseguir retraçar o rumo, né? Uhum. E vamos dizer assim, eu me dei 5 anos como meta para o projeto. Você deu 5 anos? Foi. Então, assim, vou até os 45. Vamos ver se vai dar certo. E vou fazer dar certo até os 45. Então, fez dar certo. Se, porventura, acontecer alguma coisa, eu tinha com condições de me recontratar, vamos dizer assim. Voltar né? novamente voltar à sua... Eu acreditava nisso, que eu podia, de repente, retomar o rumo. Mas que essa opção de voltar era zero. A visão era abraçar o projeto, e ele deu muita substância a gente, essa questão do propósito, que foi justamente que me fez largar desse período de ser empregado para ser o empregador. E dali eu acho que até hoje que norteia a gente. Tudo nasceu dessa ideia. Quando bateu essa ideia, ela afirmou no meu juízo que a empresa tinha, qual é o papel dela, o que é que tinha que proporcionar, o que é que ela tinha que representar na sociedade. Ela nos deu força para seguir até aqui. E é o que norteia todo dia. Até no momento mais difícil, sempre foi esse momento de olhar por que nós estamos aqui, por que nós resolvemos criar a Benévola. E isso nos realimenta. A nós, como empresários e fundador, mas também com o nosso time, que está envolvido junto com a gente dentro do projeto. Perfeito. Como é que você teve esse choque de realidade? Antes você era, pegando esse seu gancho da fala, antes você era o empregado e agora passou a ser empregador. Como é que foi essa mudança? Como é que é essa questão do empreendedorismo? A gente estava batendo um papo aqui nos bastidores e você falou que empreender é muitas vezes uma jornada solitária. É, verdade. Eu escutei muito isso na decisão, dentre vários conselhos que eu recebi, e a Benévola foi construída muito disso. Muitas pessoas amigas, pessoas do bem, que fizeram uma grande corrente de amigos mesmo e contribuíram com a gente com várias coisas. E muitas delas foram dando esses toques, esses feedbacks para o futuro e diziam, você vai passar por uma jornada que de tudo, talvez a dificuldade que você vai sentir é a solidão. Aqui você está talvez numa grande empresa, você está no mercado, você está junto com outras pessoas, às vezes, no seu meio, e você pode compartilhar suas dificuldades. Elas estão também na mesma sintonia, então elas também conseguem te dar um retorno legal ali do que você está esperando receber de solução. E, às vezes, no seu negócio, você está sozinho e você não tem muito com quem compartilhar, principalmente quando é um negócio ainda em crescimento. Você tem, desde o colaborador, que você não pode mostrar 100% a sua fraqueza, no sentido de você mostrar suas reais dificuldades, até porque pode abalar o colaborador, porque ele não vai interpretar daquela maneira. Se onde eu estou trabalhando, estou sofrendo risco de perder o emprego, ao mesmo tempo, se você trazer isso para a família, depende da família, você desespera a sua mulher. Diz, vai lá, meu Deus, e agora? Como é que o meu esposo estava empregado e agora está dizendo que a empresa não está bem? Por quê? Porque essa realidade do estar bom e estar bem, às vezes você tem o controle na sua mão e muitas vezes você tem o controle que você não coordena, que é o mercado, é o que roda ao seu redor. Mas a nossa empresa, com 7 anos, nós passamos por situações adversas, desde uma reforma numa região, que a primeira loja nossa estava situada aqui em Fortaleza, no Meireles, na rua Nabilhar. E eu acho que pouco mais de 2 anos da loja funcionando, e era a nossa loja âncora, como até hoje, ela passou por uma obra na região de revitalização, que foi o polo gastronômico. E isso parou a região ali por quase 1 ano e meio. Afetou a Ana Bilhar, ficou praticamente fechada. Inteira. Eu lembro que virou um canteiro de obras e antes o que circulava e transitava carros não circulava mais e os pedestres deixaram de circular também por lá. Um pouco semelhante do que aconteceu na Monsenhor Tabosa, que até hoje a Monsenhor Tabosa tem um trabalho imenso para poder retomar o que nós tínhamos no passado antes daquela obra. Naquele tempo, só pegando aqui esse gancho, Jefferson, naquele tempo em que houve a obra, o teu faturamento chegou a despencar?
caiu 80%. Então, você imagina uma estrutura que você sai... Perdemos 80% de faturamento, não por outra coisa, mas pela dificuldade do consumidor chegar até a região, ele não tinha locomoção. Isso numa empresa que está começando, ela é crucial, se não tiver uma estrutura para se manter, ela quebra, e foi o que aconteceu praticamente a gente nesse período. E por quê? Porque não foi um fato de um mês, nós passamos de novo um ano inteiro, e juntou, inclusive, com a inauguração, no caso particular desse, juntou com a chegada, infelizmente, da pandemia. A obra foi finalizada dentro da pandemia, inclusive em lockdown. O que eu estou citando, esse exemplo, são as dificuldades que o empresário tem, que você, embora você tenha um bom planejamento, você tem um propósito bem firmado, você tem um produto bacana, você conseguiu construir uma história até ali, mas você tem coisas que não controla. Fatores externos, você não pode controlá-los. Pronto. E às vezes você se sente muito só, principalmente de novo, quando é pequeno, para você dividir com alguém e ter uma injeção de respiro, uma injeção de estímulo, ou até um caminho de saída para aquela situação. Uhum. Então, você perguntar qual foi a maior dificuldade que você encontrou de sair desse cenário de empregado para empregador. Talvez em alguns momentos foi essa solidão de divisão, que a responsabilidade aumenta sobre você, de você fazer dar certo, você não tem opção. No final do mês, você como empregado, você tem aquela, entre aspas, você tem que fazer por onde também para garantir o seu emprego, né? Mas você tem o dia 30, esperando que você fez o combinado, você também receba o combinado. Exato. Por outro lado, a gente como empreendedor, empresário, você tem que fazer o inverso. O seu time fez o combinado, então garanta agora a sua parte para com ele. Então, nós temos que fazer dar certo para conseguir cumprir esse compromisso com o time. Então, praticamente é isso. Aí, essa responsabilidade, eu acho, ela aumenta muito, por outro lado. A gente brinca que, e principalmente também da velocidade que você quer dar ao seu negócio, né? O tamanho do seu empenho influencia. O quanto você vai estar presente, o quanto você vai estar envolvido. Eu posso me dar o luxo de não ir trabalhar um dia? Posso. Mas quanto isso impacta no meu negócio? Se eu fosse um funcionário, com certeza, se eu não tivesse uma boa justificativa, isso me prejudicaria no meu emprego. Na empresa, você potencializa ao extremo. Por quê? Porque, de novo, a sua ausência, também você está dando exemplo ao seu time. A forma que você lida com as situações, a forma que você se comporta com ele, a forma que você recebe o consumidor, a forma até que você conversa com ele. Então, o pequeno, principalmente no começo, esse embrionário da gente, foi muito importante essa minha presença e o outro desafio foi esse. Eu entender o quanto eu tinha que me dedicar ao negócio. E aí, dedicar, você pode se colocar aí que é as 24 horas no dia. Você está envolvido sempre. Até você ter condições de crescer um pouco e conseguir contratar pessoas que você consiga dividir essa responsabilidade. Mas até você se firmar, a sua presença é mais do que importante no negócio, porque senão ele não vinga, ele não cresce. Perfeito, Jefferson. Hoje, você tem quase 8 anos aí, a Benévolo tem quase 8 anos de existência. Como você falou, fez dar certo, atravessou por momentos difíceis, como qualquer negócio, qualquer empreendedor atravessa. E hoje nós temos quantas unidades aqui no estado do Ceará, especificamente em Fortaleza e região metropolitana? A Benévola, ela nasce em 2017 de forma formal, né? A primeira loja. Abrimos em abril de 2017. Naquele ano, a gente termina o ano com 2 lojas, 2018 com 3 lojas, e 2019 veio toda essa movimentação de obras lá na região e na sequência, a gente ainda com o momento dessa obra estava expandindo para 5 lojas ainda no ano de 2019, virando para 2020. Ou seja, em menos de 3 anos 5 já lojas. tinha... 5 lojas, já é um mix bem variado de lojas, né? A gente deu celeridade ao projeto. A gente queria estar mais perto do nosso consumidor. Uma dessas missões nossas, está envolvido no nosso propósito, é levar a Benévolo para mais próximo ao nosso consumidor. Fazer com que ele tenha a casa como extensão da casa dele. Seja como uma área de lazer, seja um quintal, um momento que ele possa parar e ler, enfim. Então, essa expansão era importante para a gente se aproximar dele. E, ao mesmo tempo que a gente estava crescendo esse ano, tivemos a última loja que a gente abriu nessas expansões de 2019 para 2020, foi no dia 3 de março. A gente abriu um quiosque no shopping e quando foi dia 19 para 21 de março, tivemos o lockdown. E aí a Benévolo recebeu, vamos dizer assim, o segundo baque dela, que além da reforma, foi essa movimentação que foi mundial. Mas ao mesmo tempo que a gente teve essa dificuldade, vamos dizer assim, depois de um momento de
de aperreio, acho que a palavra certa aqui, cearense mesmo, é o aperreio. É o aperreio. A gente vive, depois do aperreio, fica aperreado. Ficamos aperreados. E aí é que é legal que eu me lembro dessa época, que realmente mexeu muito comigo, essa relação da pandemia, não só pela condição mundial, mas também voltada para o negócio naquele instante. A gente estava acabando de tentar se reerguer dessa obra, dessa região nossa. E foi o propósito que nos deu fôlego. Eu parei um pouco e disse, volta para as origens. Por que nós criamos esse negócio? Por que você resolveu sair da zona de conforto para um desafio novo? E aí veio toda a história do que a Benévolo se representava para mim como fundador. E aí o link é só fazer com o que a gente tem de fé. Então eu tenho a gente chama de energia, eu chamo de Deus. Então eu me coloco a Ele, e quando eu me coloquei, Ele sempre achou uma solução para a gente. E naquele momento ele mostrou caminhos. A gente tinha acabado de adquirir há um pouco mais de um ano uma operação de panificação, a Benévolo, para poder ela ser autossustentável na produção de pães e doces da loja. E dali surgiu uma oportunidade. Na pandemia, a gente recebe uma ligação de uma rede local, o Supermercado Pinheiro, e abriu uma porta de levar os nossos produtos para dentro dessas redes de supermercado dele. E foi o que deixou e nos ajudou a passar essa pandemia. Foi esse faturamento que surgiu através da venda de pães no supermercado. E ali, ao mesmo tempo, nasceu um novo negócio. Em paralelo a isso, o delivery, que ao mesmo tempo que a gente trabalhava pães para atender os supermercados, a gente também teve a oportunidade de levar esses produtos para o nosso consumidor através do delivery na época, que inclusive era para muitos consumidores o único recurso de você conseguir uma alimentação diferente no seu lar por conta do lockdown. Uhum. Então, dessa dificuldade de fechar as lojas e a gente passar por esse aperto na expansão, surgiu 12 novos negócios na Benévolo, que são as lojas de delivery e, ao mesmo tempo, nossa presença no supermercado através da nossa linha de produtos. Eu ia até te perguntar uma coisa, já que você comentou sobre a questão envolvendo supermercados, Jefferson. Vocês hoje seguem nas redes de supermercados e quais são as redes que vocês estão até então? Então, nós seguimos na rede de supermercados, nesse momento criou esse novo negócio, e até hoje ficou, inclusive, em expansão. Hoje a gente tem uma boulangerie de pães artesanais, também produzimos o nosso gelato, né, de forma artesanal, e também somos torrefador de cafés artesanais. Quando a gente fala artesanais, é para dizer que de fato é um negócio feito ainda com muita gente envolvida, gente de bem, e que é um processo também com mais cuidado, com a forma de você produzir e entregar também de insumos de qualidade para o consumidor, de uma forma que leva o produto com uma qualidade superior ao que você tem em média de mercado. Nesses três pilares, entre o gelato, cafés e pães, todos esses três produtos são ofertados na loja da Benévolo e estão presentes no supermercado e também clientes semelhantes à Benévolo. A gente tem também o food service, restaurantes, cafeterias, hotéis. A gente abastece esse mercado com nossa linha de pães e também doces, cafés e gelatos. Nos supermercados, é uma linha voltada para o consumidor final, em gôndola, né? Prateleira, que a gente chama. E dali você tem, hoje, estamos no mercado Pinheiro, que foi o nosso pioneiro. O precursor, né? Estamos no supermercado Guará, no supermercado Lagoa, Frangolândia, na Rede Cometa, no Caraúbas, recentemente, o Brasileiro, até agora há pouco. Então, a gente está no Pão de Açúcar, na Rede Pão de Açúcar. Olha. E a gente praticamente segurou um pouco a expansão por limitação de produção. O negócio tomou uma proporção fora um pouco do nosso planejamento, porque não estava o nosso foco, ele nasceu via pandemia. E a gente precisou agora se readequar e ampliamos a nossa produção a partir desse ano de 2024 com uma nova unidade. Nessa nova unidade, a gente sai com condição de triplicar a nossa produção. E aí agora retomamos de volta a nossa expansão no segmento de supermercado e clientes de food service. A gente vai voltar agora a atender e ampliar a rede do que falta ainda, não só na capital, mas também para o interior do estado. E aos poucos a gente tentar começar a ver aqui também, um pouco mais à frente, os estados aqui vizinhos. Mas praticamente todas as redes de supermercados aqui da capital e da metropolitana têm dessa linha de clientes que eu citei, tem nossos produtos. Uhum. Voltando à nossa história de quantidade de lojas, esse foi o momento da pandemia e a gente tomou esse eixo. Passou a pandemia, foi voltar essa nossa celeridade de expansão. Uhum. E terminamos, eu acho que 2022 com 7 lojas e fechamos agora 2023 com 9 lojas próprias. E iniciando um projeto novo de franquia. De franquia, né? Que fecha a nossa 10ª loja. Que coisa boa. Antes de entrar na franquia, que é o que eu já queria te perguntar, fala para quem está assistindo para a gente, porque esse termo eu particularmente tinha que dar aqui um Google para olhar, né? Boulangerie, né? Que chama? Explica para a gente. É interessante que as pessoas, elas
tenham conhecimento do que se trata. Porque às vezes o entrevistado pode falar uma coisa que, poxa, mas será o que foi que ele falou que eu não entendi? Explica pra gente. Rapaz, é uma forma de você, talvez você tentar se diferenciar num produto dentro do comum, né? Por exemplo, a gente fala muito de gelato. Sim. No caso da solução nossa de sorvetes. O que é o gelato? Nada mais do que o sorvete de forma artesanal, é essa expectativa que a gente tenta explicar para o consumidor. Mas se você botar de gelato, a diferença para gelato para sorvete, os nomes são iguais. É só nada mais do que a tradução de sorvete em italiano. Você chegar na Itália e pedir um gelato. É uma coisa gourmet, mas o gelato é gourmet, enquanto o sorvete... Mas, fios dos ovos, tudo que for gelado e comestível seria um gelato. Nada mais é porque é o sorvete na linguagem, vamos dizer assim, italiana. Embora o processo de fabricação é diferente do sorvete tradicional. Mas é uma forma da gente talvez se posicionar para o consumidor entender que nós levamos um produto diferente, né? Quando você vai na parte de pães, a boulangerie nada mais do que a tradução, é uma padaria. Seria uma padaria. A boulangerie talvez é uma linguagem, só me engano, acho que é francesa. Sim. E a tradução é uma padaria. É um nome mais bonito, mais gourmetizado, né? De novo, para você tentar explicar ao consumidor de uma forma talvez mais direta, que você tem um produto, ou você busca ter um produto diferenciado do que o mercado oferece, né? Uhum. Então, a gente também traduz isso para padarias artesanais. Então, quando você vê o termo padaria artesanal ou sorveteria artesanal, ele se aproxima na lógica, né, de uma gelateria ou de uma boulangerie. É praticamente isso aí. Ótimo. Agora a gente vai falar, vou pegar o gancho, não esqueci não, vamos falar da questão das franquias, né? Perfeito. Esse novo negócio que você está implementando, né, na Benévolo, e a gente quer saber, né, por que colocar um modelo de franquias antes, lojas próprias, e agora chamando franqueados para capilarizarem esse negócio novo, né? E até sei que a nova franquia que foi aberta é lá em Aquiraz, lá no Porto das Dunas, né? Isso, verdade. Abrimos lá agora. Esse projeto ele já é concebido anterior, inclusive, à nossa ida para os supermercados e ao nosso posicionamento em delivery. Ele foi interrompido nesse, vamos dizer assim, nesse momento que a gente estava expandindo, aconteceu todo esse cenário mundial. Tomamos frente da parte de venda de supermercados e cliente de food service, e aí a gente voltou a retomar as lojas pós-pandemia e fazer o que eu acho que era o mais honesto, desde que a gente fundou. Se eu quisesse franquear a Benévolo como negócio, desde o primeiro ano, eu tinha clientes para isso. A gente recebeu várias ofertas de pessoas que queriam levar aquele modelo, que tinham sido consumidores nossos ali numa visita, gostaram do modelo de atendimento, dos produtos que estavam sendo ofertados, do layout da casa, e rapaz, eu quero levar isso para o meu estado. Deixa eu botar uma franquia lá no meu estado. Deixa eu levar essa franquia. Pronto. Como negócio, isso, quem quer executar, é maravilhoso. Por quê? Porque como negócio é uma renda, é uma fonte de renda dentro da operação. Pinga um dinheirinho no final do mês. Pronto, mas ao mesmo tempo, de novo, qual é o nosso propósito? Por que a Benévolo nasceu? E a gente tem lá várias linhas lá a gente chama de valores, né? E uma delas é não queira para o outro que você não quer para você. Está lá escrito dentro desses valores da gente, uma dessas linhas. E para mim, eu fazer isso com o cliente, por mais que ele esteja motivado e tenha o capital para fazer, eu não tinha segurança para vender a Benévolo, para ofertar para ele, para dizer, leva para lá que vai dar certo. Porque não era o momento certo. Eu nem sabia. Eu estava acabando de abrir, estava um sucesso, a casa estava lotada, mas aquilo era uma moda, era por um tempo, enfim. E a gente não se sentia seguro, e quanto mais para a gente entregar também a operação para ele, que não só entregar a questão do know-how, mas também a assistência. Essa dita solidão que talvez eu senti, que quando eu assumo um franqueado, quando eu me disponho a ter um franqueado conosco, eu tenho que compensar ele no que eu não tive. Essa talvez, se perguntar qual é a diferença de você optar por uma franquia, eu optar a fazer só. É porque aquele cara que está vendendo uma franquia, ele já para ter passado por uma jornada de dificuldades que ele vai te poupar. Não é que ele vai te zerar, todo mundo vai ter dificuldade no seu negócio, mas ele vai te tirar, talvez, muitas dessas da tua frente. E, então, por eu estar iniciando, eu não tinha essa segurança de ofertar isso, embora comercialmente falando, era muito boa a oferta. Tínhamos a ideia de testar a gente em vários modelos, e foi quando começou em 2019, 2020, essas expansões de tentar a Benévolo em modelos menores. A gente tem lojas de 210 metros quadrados, que vão até 20 metros quadrados. Os quiosques que você fala? Temos desde lojas a quiosques de 20 metros quadrados. E nós tínhamos que testar esses modelos menores também para entender onde encaixava cada negócio, cada modelo de tamanho e operação. Quando aconteceu esse interrupto, né, da mudança de rumo, a gente praticamente zerou
uma boa parte do que a gente construiu. Por quê? Porque o mundo voltou diferente também de pós-pandemia. A gente entendia que existia uma diferença nova do consumidor, de como ele ia lidar com esse retorno, quais seriam as restrições. Então, também nos atrasou um pouco esse retomar para o modelo franquia. Por quê? Porque pós-pandemia a gente diz, zera e vamos ver como é que vai ser o pós. 2002 navegou bem, 2023 foi espetacular para a gente, e tanto é que nós terminamos no ano 2000 com 9 lojas próprias, e foi daí que a gente, pronto, a gente está seguro para agora ofertar uma coisa que nós temos condições de entregar para o parceiro, com o risco que a gente sabe que ele tem, que muitas vezes o cara vem com capital que ele juntou da vida, uma rescisão, ou às vezes até o que ele não tem, e ele aposta tudo vamos dizer assim, na tua proposta, abraça aquilo como um negócio seu, e então a responsabilidade da gente aumenta, de fazer dar certo, de fazer com que ele tenha sucesso. Claro, franquia nenhuma tem bola de cristal, franquia nenhuma vai fazer pelo franqueado, mas ela tem o papel de tentar ser assertiva com ele, de escolher o melhor ponto, de entregar as melhores ferramentas, de entregar o melhor produto e fazer com que ele ajude ele a seguir o padrão. Se você tem um padrão, que ele leve esse padrão para a ponta. Por quê? Porque para a gente é uma franquia, para o consumidor é uma loja benévola. Seja do que for que você adotar como marca de franquia, a pessoa não entende que ali é um franqueado, a responsabilidade passa também a ser da marca. Então, para nós isso foi muito também assim, uma proteção de dizer, eu só posso levar isso à frente quando tiver garantia de garantir o que eu faço na minha. Pronto. E aí a gente optou, para 2013, abrir esse espaço. Tivemos sorte de achar pessoas espetaculares, também isso pesa na hora da escolha. Não é só o investidor, a gente quer pessoas que tenham uma afinidade com a proposta da marca, com o propósito dela, e que tenham também essa essência como cidadão. E fomos assertivos com esses 2 meninos, são 2 sócios, eles estão lá no Posto das Dunas, lá em Equidais, num ponto belíssimo, bem central, na avenida principal, inclusive, do Posto das Dunas. E abrimos agora, um pouco mais agora de uma semana, e esses 10 dias de abertura do negócio está um sucesso. Tem sido a nossa loja de melhor desempenho. Até, como diz o outro, se pergunta, né? E por que você não abriu se a loja lá era muito boa? Porque tem hora que você fica feliz com isso. Se der melhor até do que as suas, eu acho que a gente chegou no ápice. Aí é o que nós estamos vivendo, a gente está o ápice dessa felicidade da franquia. A franquia tem desempenhado o melhor desempenho nesses 10 dias do que as nossas próprias lojas aqui na região. Então, a gente fica muito feliz que acredita que isso também é um impulsionador para outras, incentiva e dá segurança para a gente para saber que nós estamos no caminho. Continuando na seara da nossa questão das franquias, perguntar para você quer finalizar 2024... com quantas franquias? E daqui a 5 anos, já está visualizando alguma coisa nesse sentido, Jefferson? É bom perguntar, porque não custa nada. Eu costumo dizer que, às vezes, a gente vem participar de um momento bacana como esse e a gente se compromete. Aí, depois, eu tenho essa habilidade de prestar conta. E é bom, porque é uma forma também de colocar a gente, como diz outro, para se cobrar também na meta. Esse ano de 2024, a gente tem a intenção de chegar até 10 franquias. Essa é a nossa, vamos dizer assim, nosso foco, né? Não depende 100% da gente, mas a gente vai ofertar essas 10 franquias. A priori, dentro do estado do Ceará. A gente quer testar essas franquias perto de nós, para testar a logística, testar como chega o produto no canto mais distante. Região metropolitana de Fortaleza Aqui, o cerne? Nós temos, desde Metropolitana como o próprio interior, um pouco mais distante. Sobral, Juazeiro... Aí você tem um Sobral, um Juazeiro, um Jericoacoara, a gente tem região de Guaramiranga, você tem algumas... Que são áreas possíveis que estão no radar. E que suporta com tranquilidade uma operação como a Benévola. É exemplo do Porto das Dunas, que são regiões que têm o seu comércio local, tem sua gastronomia da região, mas não tem ainda uma Benévola no seu mix, na sua forma de atender, na forma, enfim, principalmente eu acho que na relação da oferta de produtos e da forma que a gente entrega o serviço. Não desmerecendo de ninguém que já está ali, mas são regiões que a gente acredita que tem consumidores que abraçariam a nossa chegada. Então, e também como Caucaia, como o próprio Eusébio, embora nós estejamos lá presentes em shopping, mas nós temos a Eusébio, que é a região em si da rua, então a Maracanaú, a gente acredita que essas regiões todas absorveriam uma loja da gente.
E aí, esse ano, se firmar aqui no Estado, nessas opções de lojas, e começar, em 2026, a olhar um pouco do cenário ao redor. E, quem sabe, dos próximos 5 anos, como você está citando, a gente conseguir ter uma Benévola, pelo menos uma Benévola, em cada estado do país. Essa é a nossa meta, vamos dizer assim, nos próximos 5 anos, a gente levar, através da franquia, a Benévola para os outros estados e fechar esse ciclo nacional. É um plano bem ousado. Mas eu acho que como diz o outro, eu acho que o pior já passou, a gente já testou, a gente já chegou até aqui. 10 lojas, a experiência da gente com essa relação de negócio nesses 7 anos, eu acho que a gente já conseguiu passar por todas as dificuldades, inclusive as que a gente não controlava, né? E tá em pé, e está firme. Então, isso nos dá uma energia para dizer assim, já passamos por coisa pior, né? Se vier outra, só se vier uma coisa muito doida aí, mas até aqui... Deus queira que não. Deus queira que não, mas eu acho que também cada dificuldade dessa, se você souber lidar, você sai mais forte, você tirar o aprendizado. Foi o que aconteceu na pandemia, que a gente não pode dizer que nunca isso foi bom, mas, ao mesmo tempo, nasceu 2 negócios dentro do grupo, né? Que foi essa relação da venda dos supermercados e o delivery. Mas, de novo, a gente já testou a Benévola, a gente tem essa segurança, essa responsabilidade de dizer, falta só a gente impulsionar agora e achar os franqueados corretos para ajudar a gente a levar essa história daqui para o restante do país. Falando em impulsionar, a gente tem que falar desse trabalho que a Benévolo, né, que você estava me falando, que a Benévolo faz, que é justamente utilizar insumos que são produzidos aqui no estado do Ceará, o café lá do maciço de Baturité, né? Eu queria que você pudesse falar dessa relação também, porque, querendo ou não, acaba fomentando toda uma cadeia produtiva, né? O cafezinho que chega aqui no estúdio para a gente tomar, por exemplo, ele é produzido, né, lá aqui em casa. E tem tudo isso, né? E eu queria que você pudesse conversar, falar aqui para as pessoas que estão assistindo, né? Como é que funciona isso e por que está incentivando toda essa cadeia produtiva aqui no estado do Ceará? Isso tem a ver com o nosso propósito. Lá atrás, quando a gente falava de comunidade, de cidadania, relação com o outro, isso traz tanta coisa legal quando você acha um propósito que você se identifica com ele, porque tudo que você vai fazer na empresa, você para 2 minutos para pensar, tem relação conosco? Tem relação com o que a gente prega? Não tem, então você abandona. Se não tem, é legal. E aí você cria força naquilo e você dá mais foco, enfim, e lhe motiva. Quando tem propósito e está linkado ao que a empresa se propõe. A gente, como cafeteria, assumiu de produzir o nosso próprio café desde a nossa fundação. Desde que a empresa foi fundada, ela produz o seu café e produz os seus sorvetes artesanais, que a gente chamamos de gelato. E na gelateria a gente foi atrás de fazer o que era melhor. Então a gente se baseou na gelateria italiana, que é a gelateria tradicional, artesanal, de leite fresco, de frutas in naturas, inclusive aproveitando nessa gelateria que você está falando, as frutas da região. Então a gente faz desde o gelato de jaca, um cajá. Um caju também? Um caju. Então a gente aproveita muito o que na região tem nos ofertar. E no café, muita gente não sabe, mas o café, o Ceará planta café. Nós temos plantações de café aqui no Ceará. Inclusive nos cafés que, se for pesquisar uma história do café no Brasil, é um café que tem uma história centenária. Mas ficou esquecido por muito tempo. Quando a gente chegou a pouco mais desses 7, 8 anos, ainda como pensando no projeto, foi muito oportuno, porque o próprio Sebrae, nessa época, estava também desenvolvendo um trabalho na Serra, do Maciço Baturité, que chamava Rota do Café. Ainda levando esse levantar da região cafeeira, através da história dela com os sítios históricos que estão lá. E nós sabíamos que além dos sítios, também tinha os produtores locais. Produtores pequenos, de meia saca de café, de uma saca de café. Muitas vezes você brinca que está no quintal do cara, ele vai ali, colhe no momento e envasava esse café, botava em sacos e ofertava no mercado local. E quem se beneficiava disso eram as torrefações também aqui do Ceará, mas torrefações não gourmetizadas, de café tradicionais. Subimos as serras, fomos conhecer esses pequenos produtores, fizemos um laço ali de 14, 17 pessoas que até hoje são muito próximos da gente. E a gente adotou esse café como nossa bandeira. Então, todo o café da Benévola, a gente chama de café Serra Verdadeira, que já é outra história da região, e a gente adotou esse café torrando na Benévola e levando ele para a xícara. E também através dos supermercados, no nosso pacote de 250 gramas. E foi inusitado por quê? Porque ninguém sabia o potencial desse café. Você tem ideia o que é você ajudar uma cadeia, né, como você está colocando.
Há 7 anos atrás, a gente comprava esse café, R$250 uma saca de café de 60 quilos, que a gente chama no mercado de bica corrida. É um café que não está selecionado, ele está misturado dentro de tudo que o cara colheu, secou, pilou, botou no saco. Dali, para ter um café gourmet, a gente vai classificar aquele café. Você vai tirar todos os cafés que, porventura, têm fungos, estão quebrados, estão com algum defeito, estão com tamanhos diferentes. Dali, você cria uma seleção para dar uma torra uniforme e levar uma bebida melhor para a xícara. E fizemos isso. Começamos a comprar esse café, selecionar, e até hoje é assim. Enfim, esse café, aos poucos, foram sendo experimentados por produtores locais também, e foi dizendo, esse café é o nosso, é da região de Sé. Incentivou muitos deles a comprar torradores, agregar o seu negócio a essa venda de café em grão e gerar um negócio do café do Maciço Baturité, o café cearense, que além da Benévola hoje, outras casas operam. Nós fomos talvez a pioneira. Esse café, na época, R$250, hoje você só compra a mesma bica corrida por R$1.300. Bica corrida? Esse bica corrida, que é o café que ainda está por selecionar. Certo. Se você for buscar um café selecionado na Serra, você vai pagar em torno de R$1.800 a R$2.000 a saca. Então, bem considerável esse então valor. o que é isso? É você conseguir valorizar a cadeia. Você agrega o seu negócio, agregando também no dos outros. Pronto. E você tentando mostrar para a região ou para aquele produtor o potencial que ele tinha. E às vezes precisa disso, um elo. Eu acho que ajudou nesse elo, de pegar esse café e continuar contando essa história dele. E uma história que estava ali, chegou a ter os seus auges, estava adormecida, e a gente só deu uma faísquinha. Atrelado também as pessoas de lá e principalmente o Sebrae, que nessa época estava com esse trabalho e que até hoje ele apoia essa rota do café. É muito interessante, inclusive, para quem quer que você conhecer, subir a serra e fazer a rota. É uma experiência espetacular. Tá aí o convite, né? Quem quiser, a Rota do Café, é só seguir adiante. E o café tem sua versatilidade, né? Então, o café hoje, a gente é uma cafeteria, gelateria e padaria artesanal, é boulangerie, mas dentro desses mix, o café, ele nos encanta, porque você tem as opções quentes, você tem as bebidas transformadas ali também, com as opções quentes, desse o cappuccino mais tradicional, o café com leite. Teve a onda, existe ainda, inclusive essa onda e ficou, que são os cafés gelados. Então, os afogatos, os mocatinos. Vinha ali as combinações dos drinks, como afogato, mas agora você tem o café em si mesmo, como bebida gelada, coada e ofertada de forma gelada. Aí você pode combinar ela com suco de laranja, enfim, nós temos uma bebida lá que a gente adiciona paçoca e é uma das mais vendidas nesse mix dos gelados. Você consegue levar ele para a linha de sorvetes, então a gente tem o gelado de cappuccino na loja, tem um sorvete de café na loja. Então, o café tem essa versatilidade. E nos permitiu até fazer lançamentos novos nessa linha. Que eu queria entender. Vocês criaram uma cerveja com café, que é algo, assim, até então, genial. Lembrando, gente, que cerveja é só para quem tem mais de 18, tá? É verdade. E aí eu queria que você pudesse contar por que criar Cargas d'Água, criar uma cerveja de café. A Benévola tem tudo a ver com café e agora trouxe também digamos, esse frescor aí da cerveja, da gelada, então, que nenhum brasileiro, né, assim, uma parte dos brasileiros gosta de deixar de lado sempre no seu finzinho de semana. É uma das paixões, né? Café também faz parte delas. E foi legal nisso, que eu acho que estava dentro da nossa missão, de também levar a bandeira da região. Quando a gente trouxe a ideia da cerveja, a gente pensou primeiro de levar o café no Maciço Baturité, essa relação do café, que é uma arábica típica, de predominância em termos de café, é um tipo de café. E é uma forma inusitada de ofertar. A gente tem esse papel de sempre estar levantando a bandeira do que nós produzimos, né, e chamando a atenção para esse pano de fundo, do que tem por trás disso, né? E para nós sempre foi essa região do Maciço, o café cearense. E deu esse flash, rapaz, eu acho legal se a gente tivesse condições de criar uma cerveja, que já existia essa gourmetização no ramo de cerveja, né, no segmento, de você lançar cervejas saborizadas, cerveja com mel, cerveja com maracujá, e inclusive muitas pessoas já lançaram, inclusive, cerveja com café. Só que tinha um diferencial nessa. Ela ia ser a primeira feita com o café do Maciço Baturité, ali da região, em escala, porque não era uma coisa artesanal de teste, era uma coisa que eu tivesse linha para ofertar nas nossas lojas, inclusive também nos supermercados, e ao mesmo tempo que eu levasse ela para uma bebida inusitada na combinação das categorias de cerveja. E foi testado vários pode dizer assim, blends, né, sabores de cerveja, e a gente pousou numa inusitada para a categoria, que foi o Alargue. E essa parceria só não foi possível porque a gente também se associou a um parceiro importante aqui da nossa região, que foi a Turati. Ela que nos deu condição de seguir com essa ideia.
juntamos a especialização dos meninos com cerveja, que são espetaculares nisso, com o nosso blend. Então, a cerveja é construída através do café da Benévola com a expertise da Turati. Validamos o blend foi validado pela Benévola e nasceu a cerveja Benévola, Serra Verdadeira. Esse sabor, né, foi validado. E né? Surpreendente. Quem toma, pelo menos o feedback que a gente recebe até aqui, que se surpreende, justamente porque a gente procurou uma cerveja, não por uma modinha ou só por um capricho de ter uma relação com a empresa, mas que fosse uma cerveja que ela se posicionasse para o dia a dia. Que quem é um apreciador de cerveja visse ela como não uma experiência apenas, mas como uma cerveja até do cotidiano dele. Que ele pode tomar ali com os amigos no final de semana, juntou a família para fazer um churrasco, quer comer um peixe. Eu já cheguei a experimentar a cerveja, inclusive com a sobremesa. Perfeito. É isso aí. Fizemos, inclusive, harmonizações com doces, um cheesecake, um bolo de chocolate, e ela casou bem em todos os cenários. Então, eu acho que para a gente foi uma grata surpresa. Ela veio da ideia da gente fomentar essa coisa da versatilidade do café, levantando a bandeira do café e o café aqui do Ceará. Ao mesmo tempo, parcerias com empresas locais, a exemplo da Turati, mas nasceu um produto ímpar dentro do seu segmento. Ela compõe esse mix da Benévola, né, dessas opções de produtos que a gente tem, ainda levando o nosso carro-chefe, que é o café, levando o nosso carro-chefe como o nosso gelato artesanal, os nossos pães artesanais, a cerveja compõe agora, mas eu também costumo dizer que tudo isso junta, o nosso pilar mesmo ainda é gente, nós gostamos de gente. Então, eles são pano de fundo para a proposta da empresa, o nosso propósito. A nossa empresa é feita de gente e gosta de gente. Esse é um dos nossos slogan interno, inclusive. Então, essa turma toda se junta só para dar força ao que a marca se propõe. Perfeito. Bom, perguntar para você, tem mais algo que você queira falar? Agradecer a você pelo espaço aqui para falar um pouco da gente e talvez incentivar também quem tem seu sonho, quem tem uma ideia de montar seu negócio, ou de repente alguma coisa de vida pessoal, não tem nada, como diz o outro, errado de você estar trabalhando, estar numa empresa, mas é legal você sempre achar o seu propósito, procurar o que você propõe de vida, o que você vai fazer enquanto existência, o que você quer deixar daqui depois que você se for. Essa reflexão, às vezes, a gente faz pouco e ajuda a gente a se nortear na vida e até no que nós estamos fazendo, se tem sentido. Levando de novo a nossa como missão de Benévola, então eu acho que o recado é esse para você, além da gratidão pelo espaço para a gente falar um pouco da gente. Tá ótimo, obrigado, Jefferson, por sua participação. O Focus Colloquium fica por aqui e até a próxima. Oi, minha filha. Desculpa a curiosidade demais. Que cartãozinho foi esse que você passou naquela maquininha? Ah, é o Vai Vem. É um cartão do governo do Ceará que dá passagem de graça para os estudantes. Vai, vem? Como é isso? É para estudantes que moram numa cidade da região metropolitana de Fortaleza e estudam em outra, como eu, que moro em Caucaia e estudo em Fortaleza, entendeu? Eu posso ir e voltar sem pagar nada, até nos finais de semana. Todo dia, sem pagar nada? E vale pros ônibus, pro metrô e na Topic. Oh, coisa boa! Tua mãe deve ter gostado dessa novidade, né? Olha, isso no final do mês faz uma diferença danada. Eu preciso disso pro meu neto. Como é que eu faço? É fácil. Diz pra ele acessar www.vaivem.ce.gov.br e colocar as informações. Eu vou passar um zap pra senhora com o site. Agora é a sua vez. Acesse o site e saiba mais sobre o Vai Vem. Governo do Ceará. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará.